Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira live, onde aqui nós temos duas ilustres figuras para nos ajudar a conversar um pouquinho mais sobre educação, a debater sobre esse tema tão importante. Então, nós temos a nossa cara colega Cleidiane, que é mestranda, que atua aí na linha de políticas educacionais, e também temos a nossa querida professora Maria Cristina Borges da Silva. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do acesso ao sucesso, análise das políticas públicas de acesso e permanência no ensino superior. Passo a palavra às convidadas. Cleidiane, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, de estrear as lives, né, da nossa rede de Urgência Educação, e foram encontros muito produtivos para mim, né, e me coloco à disposição, né. Olá, Professora. tudo bem? Professora Maria Cristina. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma oportunidade também muito interessante, muito importante. É o começo de um trabalho que eu espero que gere muitos frutos e muitas possibilidades. Esses encontros partem de um curso com esse mesmo nome, Urgências da Educação, em que nós tivemos 4 encontros e se inscreveram nesse encontro várias pessoas de vários lugares. Ao término desse encontro, nós decidimos, então, aprofundar os debates, aprofundar as discussões, e a partir das pesquisas que são desenvolvidas pelos participantes desse curso. E a Cleidiane, ela é assistente social, mestranda da Universidade Federal de Rondônia, e vai fazer uma fala hoje baseada na sua pesquisa, que é relacionada à análise de políticas públicas a partir da sua própria pesquisa de mestrado que ela está desenvolvendo na Universidade Federal de Rondônia. Então, Cleidiane, você está com a palavra, e eu espero que a gente possa ter discussões depois para que a gente possa complementar e pensar juntas, né, essa discussão tão importante sobre políticas afirmativas que vem sendo tão ameaçada neste momento específico que nós estamos vivendo. Fora a questão da pandemia, nós temos políticas educacionais bastante complicadas e que precisam ser pensadas coletivamente, não apenas por professores, mas por pais, pela comunidade escolar, enfim, por todos que se interessam pelo futuro do país. Então, agradeço demais a tua participação, Cleidiane, é ótimo estar aqui com você, você tem sido uma parceira maravilhosa, muito obrigada. Obrigada. Bom, falar da minha pesquisa é muito legal, né? Como todo pesquisador, a gente é apaixonado pelo tema. Eu pesquiso ações afirmativas e essa pesquisa ela surgiu com a seguinte indagação. Eu queria saber se quem entrava na universidade como cotista, né, eles concluíam o curso, se eles tinham acesso às políticas de permanência, que são as bolsas, são atendimentos, né, na assistência estudantil. Então, essa pesquisa surgiu dessa curiosidade, né? E eu fiz a seleção para o programa de mestrado em educação da Universidade Federal de Rondônia. Eu sou servidora dessa universidade, e por ser servidora dessa universidade, eu não sou lotada nesses setores, né? Mas minha lotação original era na diretoria de gestão de pessoas, então eu trabalhava com saúde do servidor, saúde e qualidade de vida do servidor. E eu tive a oportunidade também de trabalhar como coordenadora de programas
da Pró-Reitoria de Graduação, então trabalhava junto com a coordenação dos programas PIBID, assistência pedagógica, monitoria acadêmica, e aí eu sou mais esses questionamentos, né? Será que os cotistas eles também têm acesso a esses programas, né? Que eles não são voltados para cotistas, mas são programas que oportunizam bolsas para eles. E aí eu entrei no mestrado, né? Minha orientadora é parecida assim, e aí eu comecei a desenvolver essa pesquisa. E aprofundando assim a minha pesquisa, né, até surgir, né, as ações, eu fui lá buscar como que surgiu, né, a universidade no Brasil. E aí eu constatei que a universidade, com base em várias pesquisas, eu constatei que a universidade brasileira, ela sempre foi muito elitista. Sempre foi a elite, os pobres, né, vamos dizer, nunca tiveram muito acesso. E por um período foi se estendido para a classe média, mas pobre, estudante de escola pública sempre tiveram um acesso muito limitado, né, quando não negativo ao acesso. E a partir dos governos, né, do PT, algumas políticas de acesso ao ensino superior começaram a ser desenvolvidas, mas não voltada à universidade pública, se iniciou voltado para as instituições particulares, que é o ProUni, o Programa Universidade para Todos. E, inclusive, eu fui bolsista do ProUni, mas ainda não tinha democratizado o acesso para os estudantes de escola pública. Mas a partir dos anos 2000, com a Conferência de Durban, na África do Sul, o Brasil ele foi signatário, né, dos tratados dessa conferência, e um dos pactos dessa conferência foi diminuir a desigualdade racial. E a partir daí trouxe para o Brasil a discussão, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, trouxe a discussão das desigualdades sociais, econômicas e educacionais, né, de negros, indígenas, e foram dado acesso, né, foi dado início a essas discussões no Brasil. A partir daí, várias discussões foram em torno de várias políticas públicas, né, de ações afirmativas, de inclusão de mulheres, né, com base também no artigo 5º da Constituição Federal, e veio trazendo toda essa discussão para a nossa realidade brasileira. E mais adiante, no governo do Lula, saiu vários tratados, né? A Lei de Igualdade Racial, em 2003, a partir de 2003, algumas universidades já começaram a pensar nas cotas. A primeira foi as universidades estaduais do Rio de Janeiro, por meio de lei local, né, por meio da lei estadual e pela autonomia universitária, eles implantaram cotas para negros. E, a partir daí, entrou no STF, né, várias medidas contestando a legalidade, a constitucionalidade dessa medida. E, prosseguindo, outras universidades também aderiram pela autonomia universitária, né, a cotas, as ações afirmativas para indígenas, para negros. Então, assim, teve várias
como que se diz, várias políticas, né, dessas instituições na questão de cotas, e depois a UNB implantou as cotas, nisso já tinha um projeto de lei de 1999, de Lobão, deputado Lobão, e aí ele fez esse processo de lei, esse projeto de lei, e ficou toda essa discussão, entrou na agenda pública, né, a discussão das ações afirmativas para negros, e em 2012 foi julgado pelo STF, essas ações afirmativas foram julgadas e foram declaradas constitucionais. E a partir daí, a presidente Dilma sancionou a lei 12.711, que deu origem às cotas nas universidades federais e institutos federais. E essas cotas, elas, diante de várias propostas, de vários projetos de lei, né, várias junções, ela ficou de que forma? A totalidade das vagas das universidades, né, e dos institutos federais, se dividiu essas vagas em 50%. 50% dessas vagas foram destinadas para alunos que cursaram integralmente, no caso das instituições federais, que cursaram integralmente o curso em escolas públicas. E, assim, desses 50%, no caso 25%, é uma conta assim, meio que confusa. 25% dessas vagas foram destinadas para alunos estudantes de escola pública com renda per capita abaixo de um salário mínimo e meio. Eu peguei essa população, né, de aluno, essa amostragem de aluno, esses 25% desses alunos que entraram na universidade já declararam de renda per capita de um salário mínimo e meio. Por quê? Porque é um recorte de renda que também é da Política Nacional de Assistência Estudantil, que é desenvolvida nas universidades. Então, por eles terem já declarado esse perfil de renda, a minha curiosidade era saber se era eles mesmos que estavam acessando as bolsas, os atendimentos junto à nossa Pró-Reitoria de cultura, né, e assuntos estudantis, que aqui na Uni a gente chama de Proceia. E aí eu prossegui com a minha pesquisa relacionada, ainda não terminei, ainda estou desenvolvendo elas, e na questão assim de conclusão dos alunos, já tem outros estudos que constatam que os alunos cotistas eles conseguem concluir a graduação como os alunos que entraram pela ampla concorrência. E alguns dos nossos alunos, da nossa realidade, de fato, eu peguei um núcleo de ciências humanas, por ser o mais representativo da nossa universidade. É um núcleo que ele tem 25% dos cursos ofertados na universidade, e ele trouxe uma representatividade, né, para a gente. E aí eu peguei os alunos desse curso e prossegui, né, prossegui a investigar esses alunos. Alguns alunos eu constatei
que realmente eles entraram por cotas, né, por cotas de renda, acessaram a assistência estudantil durante o curso todinho e conseguiram concluir o curso, né? Que, para mim, essa conclusão eu já eu constato como um sucesso, né, no percurso da graduação. E constatei também que, de fato, a universidade ela vem aplicando as cotas, né, conforme está preconizado na universidade. A Uni ela não tinha programas de cotas anterior à lei, então ela só veio a implantar cotas, a ação afirmativa, depois da sanção da lei, e isso, né, vai trazendo um ganho social para a gente, né? E diante de toda a nossa luta, né, histórica, a gente vê agora recentemente o Magazine Luiza lançou uma seleção para negros, né? Fizeram um estudo interno na empresa e constataram que nas posições de liderança tinha poucas pessoas negras, embora eles tenham nas posições de vendedores, nos cargos mais baixos da empresa, eles tinham 50 e poucos por cento de pessoas negras, e nas posições de liderança não, né, de trainee para liderança eles não tinham. Então, eles lançaram um processo seletivo para pessoas negras e teve todo um levante, todo um questionamento novamente sobre a legalidade das cotas, sendo que as cotas, elas foram as ações afirmativas, né? A gente trata muito cota, mas não é só para negro, embora essa discussão se iniciou pensando na população negra, mas várias outras ações também foram juntas, né, com essa iniciativa. Então, meu celular está descarregando aqui, eu estou organizando ele aqui. Então, assim, na universidade, a discussão no Brasil começou nos anos 2000, só com a questão do negro. Depois, quando sancionou a Lei 12.711, foi incluído estudantes de escola pública, pardos, né? E depois teve um adendo a essa lei que incluiu a pessoa com deficiência. E aí, hoje, na universidade, nós temos reservas de vagas para pessoas negras, pardas, indígenas e pessoa com deficiência. Então, todas essas vagas, elas são distribuídas dentro dessa população. Essa população, ela é calculada de acordo com a população de cada território, de cada ente federativo. Por exemplo, quem está me escutando do Mato Grosso, quem está me escutando do Paraná ou do Rio de Janeiro, vai se levado em consideração a quantidade de pessoas com deficiência, a quantidade de negros, de pardos, a quantidade que tem da população do estado. Então, a universidade ela vai distribuir essas vagas de acordo com a representatividade de negros, pardos, indígenas do estado. E aí divide dentro desses 50% das vagas, né, são distribuídas de acordo com essa especificidade que a lei nos traz. E a questão das bolsas de ações, as bolsas, tanto as bolsas como as orientações, né? A gente discute muito a questão da bolsificação da assistência estudantil.
Mas assistência estudantil, como quando se fala já do aluno que já entrou na universidade, que ele precisa permanecer, ele envolve várias questões de acesso à tecnologia, agora com a pandemia, essa questão de acesso, né, à internet, a computador, para o estudo das aulas remotas, as universidades que aderiram, né, às aulas remotas, ficou bem evidenciado. Então, a assistência, a permanência, né, as políticas de permanência de assistência estudantil, elas também têm esse eixo de tecnologia para atender os alunos. E também voltado também a atendimento psicológico, a acompanhamento pedagógico, ao transporte para esse aluno ir estudar, né, a própria bolsa, alimentação. Então, são várias ações. A gente tem um programa aqui na universidade que ele paga bolsa para um intérprete de Libras, porque a gente tem uma deficiência, né, de tradutor e intérprete na universidade, e aí a gente tem um programa que a gente chama de BETIOS, que é uma bolsa tradutor e intérprete. Então, a assistência estudantil, ela paga um tradutor e intérprete para acompanhar esse aluno que é surdo, né, pessoa com deficiência, para que ele consiga ter acompanhamento, né, das atividades. Temos outro programa também, que é o Monitoria Especial, que ele é para fazer acompanhamento, né, de pessoa com deficiência e transtornos globais, né, de aprendizagem. Esse aluno, ele entra em contato, né, com a coordenação a coordenadoria, a CAPNIS, entra em contato e ele é acompanhado por um monitor especial. Então, a gente tem vários programas, né, vários profissionais que trabalham em torno da assistência estudantil. Então, é mais essa questão, essas questões, fora outras coisas também, por exemplo, a biblioteca faz vários programas de extensão, visando incluir melhor esse aluno, né, nas atividades acadêmicas, que também entram, de certa forma, como uma assistência estudantil. As intervenções que vira e mexe a gente tem que fazer em questões de relacionamento com os professores. Então, assim, é bem global essas políticas, não é só entregar bolsa e colocar o aluno para dentro, tem uma série de questões que a gente precisa conduzir a partir que esse aluno ele acessa a universidade. Então, é isso. E aí eu abro para as dúvidas, né? Gente, eu tô um pouco tímida porque é a primeira live que eu faço. Foi ótimo, Cleidiane. Eu particularmente tenho duas questões. Eu acho que você responde algumas perguntas, né? Quem é que tem direito a essas políticas afirmativas, né? Você fala dos estudantes das escolas públicas, dos negros e pardos, dos indígenas e dos deficientes, né? Eu acho que você esclarece uma questão importante, porque, de modo geral, se fala muito sobre a questão das cotas, e há ainda muita discussão em relação, especificamente em relação às cotas para negros. Talvez a gente pudesse
pensar um pouquinho sobre essa questão a partir especificamente da cota para negros, né? Como você menciona, ela é a primeira das possibilidades para corrigir uma deficiência histórica, né? Que acabou sendo construída historicamente e que, mesmo que tardiamente, a sociedade brasileira, a partir da lei, como você menciona, volta seu olhar para esta população. E mais tarde vai incluir, então, os estudantes de escola pública, os indígenas, os deficientes. Mas outra pergunta que eu gostaria de fazer para você primeiro, você acha que nós estamos preparados nas universidades, de modo geral, não só na Universidade Federal de Rondônia, mas na universidade de modo geral, nós estamos preparados para atender os alunos que se originam a partir dessas cotas? Por exemplo, você mencionou a questão dos deficientes, né? Os deficientes são visuais e auditivos, são os mais atendidos, porque as universidades contratam professores para atender e para ter um tradutor na sala que traduz em libras, né? Principalmente para os alunos surdos. É o que mais nós percebemos. Mas eu vejo ainda muito pouco deficiente visual sendo atendido em braille. Talvez eu esteja enganada, né? Eu quero que você me ajude a pensar sobre isso, né? Mas quando o aluno indígena ele é aceito nesse processo de cotas, você acha que os professores estão sendo preparados, formados, principalmente, com formação continuada? As universidades oferecem cursos para que as universidades públicas possam ter cursos para professores trabalharem com a questão indígena, com as várias deficiências, porque não é só o deficiente global, né? Nem o cego, nem o surdo, são várias outras deficiências, né? Inclusive, essa perspectiva de o que é ser negro numa sociedade brasileira, o que é ser pardo, que é as opções que o IBGE nos dão, né? Ele trata essa perspectiva negro, pardo, né? E eu queria que você comentasse um pouco, eu não sei se a tua pesquisa abrange essas discussões, mas acho importante a gente pensar sobre isso, né? Será que basta a gente ter uma política de entrada? Será que nós damos continuidade a essa discussão na medida que o aluno entra na universidade, os professores tratam desses temas nas suas abordagens teóricas? Professora, cortou o áudio. Já encerrou a pergunta? Você conseguiu entender, não? Sim. Aqui, por que eu falei um pouco do surdo, né? Da pessoa surda? Porque nós temos muitos alunos surdos aqui em Rondônia, na Universidade de Rondônia. Então, diante da necessidade de acompanhá-los, né, foi desenvolvido esse programa. Mas, como eu expliquei, a assistência estudantil, ela não é só uma bolsa, ela não é só bolsa para permanência, ela envolve outras ações. Aqui, particularmente na Uni, nós não temos alunos surdos, surdos não, cegos, nós não temos alunos cegos, mas é um desafio, porque a questão dos livros em braille, tem alguns livros na biblioteca, mas, assim, aqui nós não temos essa, que eu conheço, a gente não tem essa experiência de ter aluno cego, né? Mas eu tenho, assim, uma percepção na questão do indígena, né, que a gente tenta incluí-lo, mas tem os desafios, por exemplo, a questão da língua, a gente usa a nossa língua, a gente não usa a língua do aluno, né? Então, são questões também a ser trabalhadas, né? Como que vai ser desenvolvido.
a inclusão, ela sempre é um desafio, né, para nós. E na Uni, nós temos uma professora que é surda, que conseguiu fazer o mestrado, também a Andira, né, que ela é surda. Na questão do preparo, né, quando veio essa questão, assim, da ampliação das vagas, da questão da democratização, teve um programa do governo federal que teve uma maior dificuldade também de liberação de recursos, que ele foi para meio que adaptar as universidades. Então, a Uni, a gente teve várias obras em decorrência desse programa de adaptação daqueles pisos táteis, de rampas, de obras de acessibilidade, né? De forma geral, eu penso assim que as universidades ela ainda tem um pouco de distanciamento de todo esse preparo. A gente tem queixas de professores relatando dificuldades com alunos autistas, dificuldades de dar aula até para o aluno que é surdo. Então, assim, as dificuldades de inclusão nós temos, né? E eu acredito que eu posso até generalizar, mas é um projeto, é uma construção, né? É uma construção que nós temos e como toda a questão social, a gente é uma construção coletiva, né? Então, eu penso que a gente não está preparado, mas está se preparando, né? Junto com as cotas, né? A gente não foi uma coisa que a gente teve condições de se preparar para aplicar. A gente aplicou e foi acontecendo. Para você ter uma ideia, as discussões sobre as cotas, né? Ela vem desde dos anos 2000, a conferência foi em 2001, mas depois de 10 anos que, de fato, foi obrigatório, né, as universidades incluírem nos processos seletivos as vagas para cotista. Então, é uma coisa assim que a gente tem 8 anos, e como toda ação afirmativa, ela tem prazo para acabar, né, vai ser avaliado e o governo vai ver se continua ou se não continua. Então, é até mesmo uma das motivações que eu tive para pesquisar essa questão, para ver se elas estão produzindo mesmo uma melhora, né, nas situações de desigualdade social. Certo. Eu vou continuar aqui, tem a pergunta da Lorena, né, que ela quer saber sobre os núcleos de acessibilidade que foram criados e implementados nas instituições federais de ensino superior, e eu quero, junto com a questão dela, eu quero te provocar um pouco mais para a gente poder conversar. Eu acho que eu acho que é fundamental essa discussão, né? Porque na experiência que eu vivi, mesmo enquanto professora da educação básica, quanto de ensino superior, eu verifico que os surdos são a parcela da deficiência mais atendida, exatamente porque há a política da língua brasileira dos sinais, e que formou uma quantidade significativa de profissionais nesta área que podem contribuir e contribuem, né, para o processo de tradução das aulas, né? Tanto que hoje você assiste programas, nós aqui não temos uma pessoa que transmita, intérprete, né, a intérprete das Libras, né? Mas além disso, eu acho que outras deficiências, os cadeirantes, os cegos, como você mencionou,
as pessoas com síndrome de Down não têm tido, né, de verdade, uma assistência mais efetiva dentro das instituições. E eu explico por que eu te digo isso, porque mesmo na educação básica e no ensino superior, a formação que a gente tinha para receber alunos com deficiência em nossas salas de aula ainda são muito pequenas, né? A gente não tem uma formação continuada, nem tampouco sai da universidade com uma preparação que nos permita atender a este público, né? Hoje já melhorou muito, quando eu saí da universidade, isso nem existia, nem se falava sobre acessibilidade, sobre inclusão, essas são questões que foram avanços, né, nesse processo. E eu ainda percebo que isso também por conta do movimento, né, de alguns movimentos sociais, como o movimento dos surdos, né, mas há hoje um movimento importante das pessoas com síndrome de Down, mas o processo inverso disso, que é a formação de professores, mesmo que continuada, porque a cada momento que nós avançamos, né, no sentido de acolher as várias pessoas dentro da universidade, eu entendo que ainda há um déficit muito grande na formação de professores para receber esses alunos e identificá-los, inclusive, né? Vou contar aqui uma passagem rápida para vocês entenderem melhor o que é que eu estou falando. Eu, com um grupo de alunos, fizemos uma atividade de extensão por diversos anos e nós visitamos aqui na região metropolitana de Curitiba uma aldeia indígena por 3 momentos distintos. E encontramos um cacique, o Leandro, que nos falava muito feliz que havia passado no vestibular da Universidade Federal a partir do vestibular indígena, né? E a gente tem vivenciado nesses discursos que muitas dessas pessoas que ingressam pelas cotas, que entram a partir de um vestibular específico, na verdade, não encontram ressonância na sua condição, né? Até os próprios materiais que são produzidos nos cursos não são voltados para, muitas vezes, né, para a literatura dos povos latino-americanos. A gente ainda tem um processo muito interessante de colonialismo na produção de materiais, né? Nós usamos ainda muita literatura internacional e pouco da discussão latino-americana, indígena, da literatura negra, dos professores da educação básica, das suas experiências. Muito pouco a gente tem discutido essas questões nas universidades, independente do curso, né? Mas nas licenciaturas, nos cursos voltados mais para humanas, essas questões são bastante sérias e precisam começar a ser pensadas, não é? Tanto no processo de graduação, como na especialização, como nas pós-graduação stricto sensu. Então, eu queria ouvi-la um pouco ainda em relação a essas questões. A primeira, sobre a formação continuada dos professores, porque eu penso que é um avanço ter a políticas afirmativas, eu entendo que é um avanço extraordinário, né? Mas isso também tem a ver com a formação permanente e continuada dos professores para que se entendam essas políticas, né? E, ao meu ver, eu tive muito pouca formação, a formação que eu vejo os professores tendo é o que individualmente se busca, não que as universidades e as escolas da educação básica ofertem, os municípios e o Estado acabam não ofertando essa formação de forma gratuita como uma formação complementar para os professores. Então, queria que você falasse um pouco disso. A outra questão, e que eu acho que ela é mais problemática ainda, é que nós temos um retrocesso imenso agora nas decisões, agora, muito recente, de separar novamente na educação básica os alunos da educação
que são ditos deficientes, dos alunos normais em salas separadas com professores distintos. Então, eu queria que você mencionasse essas duas questões que eu acho que são bem importantes, embora não sejam alvo da sua, talvez não sejam alvo da sua pesquisa especificamente, mas seria muito interessante que você comentasse essas duas questões que eu coloquei. Eu concordo, né, que a questão do surdo ele já está bem mais avançada, né, da inclusão, tanto é que atualmente todo curso de licenciatura ele tem que ter uma disciplina de Libras, de letras de Libras no componente curricular. E isso tudo é fruto dos movimentos sociais, mesmo do engajamento desses movimentos sociais na construção dessas políticas, né? E é igual eu falei, é questão de demanda também. Teve uma pergunta que eu até vi aqui sobre a questão dos núcleos, né, de assistência. Esses núcleos geralmente é a equipe multiprofissional de assistência, né, estudantil, que são compostos por psicólogos, por assistentes sociais, por pedagogos, por técnicos de assuntos educacionais, e aí eles desenvolvem as políticas, né, dentro das instituições para atender o público. Então, assim, às vezes vai depender também da demanda, né? Se eu não tenho um aluno cego, eu não vou construir uma política de permanência para o aluno cego porque eu ainda não tenho. Infelizmente, a gente espera ter para construir, infelizmente. Né? A gente poderia estar trabalhando por antecipação, concordo com isso. Essa questão da formação permanente dos professores, eu acho muito importante, principalmente em 2003 e 2008, foram incluídos nos currículos, né, o ensino da cultura africana, né, afro-brasileira, e da cultura indígena nas escolas. Então, isso é muito importante para ter contato. Eu coloco um pouquinho no meu trabalho da questão da decolonialidade, né? De como que a influência da colonização europeia teve no Brasil e, com isso, também a formulação das nossas políticas públicas. E a decolonialidade, ela tipo, coloca, né, a pessoa em contato com os, como é que eu falo? Com a interferência desse processo de colonização a partir da América Latina. Então, eu penso que essa teoria, a partir que esses alunos indígenas, né, os negros, e até mesmo a pessoa com deficiência, quando ela entra na universidade, é uma possibilidade dela pensar a sua inserção social e como que essas políticas, como essa colonização, como a formação da sociedade influenciou na inclusão, né, educacional, nas políticas educacionais. Então, assim, é uma esperança para que isso mude, né, e através, como pesquisadores também, se voltem para isso, mas, assim, construído, infelizmente, a gente tem poucas ações, não é uma política pública de forma generalizada dentro para todas as universidades. São ações isoladas, né? É um professor aqui que faz um projeto de extensão, outro acolá que pega e faz outro projeto de extensão, inclui, né, dentro da programação da sua disciplina, mas nada como política pública de currículo mesmo, da formação, né, das licenciaturas. Ainda a gente não tem isso. Essa questão da separação dos alunos, eu vejo assim como um retrocesso, né, um retrocesso muito grande, assim como a professora falou,
porque a gente tem que incluí-los, não tem como eu separar ele na escola, que é querendo ou não, é uma parte, né, da sociedade, e querer que depois ele vá para o mercado de trabalho, que ele, sabe, se desenvolva. Então, eu penso assim que é um retrocesso das nossas conquistas, assim, tamanho. E não só a questão das cotas para negros, mas também como a dos indígenas, como as cotas para pessoa com deficiência, todas elas foram oriundas de reivindicações de movimentos sociais. Isso aí a gente não pode negar, né? Todos eles teve essa participação de reivindicação desses direitos, né, de acesso à educação por parte desses movimentos sociais. Então, assim, eu vejo que nós precisamos traçar estratégias, né? E por isso que eu acho muito válida a nossa rede, porque a gente vai ter condições de trazer urgências, temas urgentes, temas que nós estamos enfrentando na nossa realidade, para assim propor políticas, né? Então eu penso que seja assim. Tem dois pontos que eu estou vendo a Lorena perguntando ali no chat, e eu acho que é interessante, né, pensar nos projetos políticos dos cursos, mas também, mais do que isso, no projeto no PDI, né, que é o Projeto de Desenvolvimento Institucional. Eu acho que eu tenho estudado um pouco esses projetos de desenvolvimento institucional, até para entender como é que as universidades vão se adequando e o que é que elas buscam, né? Então, você vê muito falar sobre a questão da interdisciplinaridade, do atendimento de todos e todas, de acolhimento da sociedade, mas eu ainda vejo nesses projetos de desenvolvimento institucional ainda algumas lacunas, porque está lá nos PDI das universidades, sejam elas públicas ou privadas, está lá as políticas, né? Todas as políticas educacionais, de modo geral, são contempladas no PDI. Mas quando você vai olhar as metas e estratégias para o atendimento dessas políticas, eu ainda penso que, como você menciona, como não há demanda, não há ação, né? Então, essa falta de demanda faz com que as universidades não corroborem para que, institucionalmente, vão se capacitando profissionais para atender essas demandas, né? E se acreditar, então, cada vez mais que esse aluno da educação básica, que é cego, que é surdo, que é de síndrome de Down, que é cadeirante, enfim, independe da deficiência física que ele tenha, que seja ele negro, seja ele pardo, seja ele da periferia ou do campo, né, que essas políticas acabem sendo pensadas dentro dos PDI das instituições como não apenas como um fator de cumprimento da lei, mas como é que você gera ações para dar continuidade e avançar nessas políticas, né? Então, eu considero muito que haja ainda uma série de lacunas a serem preenchidas, porque, de modo geral, os pesquisadores das universidades, eles acabam pesquisando aquilo que lhe é do seu interesse, que é voltado para a sua formação específica. Ainda tem uma distância muito grande em entender o papel social enquanto profissional da educação numa instituição de ensino superior, em especial a pública, né? A gente vê, ainda hoje, eu tenho percebido nesses últimos 20 anos como profissional da educação, eu ainda tenho visto um individualismo muito grande dentro das universidades que corroboram para que haja grupos, né? Grupos de interesse em relação aos direitos humanos, mas que não trata, por exemplo,
exemplo, de outras questões, né, que estão envolvidas no cerne da universidade. Outros que trabalham com a pesquisa voltadas para o urbano, mas que não pensam nesse urbano a partir da cidade como um todo, do município, né, se prestam a pensar apenas na perspectiva do urbano, sem entender, por exemplo, esta relação intrínseca que há entre o campo e a cidade, né? Que o município engloba tanto o campo quanto a cidade. Então, quando a gente começa a avaliar esses projetos de pesquisa e ter acesso aos resumos e aos resultados das pesquisas nas universidades, a gente vê que ainda há 3 situações muito peculiares. A primeira é que ainda as literaturas não se apropriam de discussões que sejam fora de uma concepção eurocentrada, né? De modo geral, ainda é muito de uma perspectiva eurocêntrica. A outra é que as pesquisas se constituem, não há um momento em que os grupos de pesquisas interajam para resolver problemas que sejam para atender a função coletiva, né? A função de interesse coletivo do processo dos saberes, né? E a terceira é que ainda há uma lacuna a ser preenchida no que diz respeito à recepção como um todo de um grupo, né, que faça parte desse processo, e as instituições que há 10, 15 anos atrás já tinham os seus departamentos de inclusão, hoje parece que isso se diluiu, né? Não vejo esses grupos com um profissional de cada área do conhecimento atuando. E, ao meu ver, essas condições que eu menciono, elas são muito impactadas desde a educação básica, né? Porque agora, com a pandemia e com o ensino remoto, nós percebemos a dificuldade imensa de alguns professores se deslocando para áreas rurais para atender as crianças que têm deficiência nas suas casas, levando os trabalhos para serem realizados junto às suas famílias. E eu queria que você nos ajudasse a pensar isso juntas, né, para que a gente pudesse pensar um pouquinho mais profundamente como é que a nossa rede, né, pode contribuir para que a gente aprofunde um pouco essas questões tão graves, porque se nós tínhamos dúvidas, se o Brasil tinha dúvidas, qualquer dúvida, sobre a desigualdade social no país, eu acho que a pandemia revela um lado muito excludente, né, no processo educacional. Não apenas a partir do suporte da internet, mas o próprio equipamento que você acessa à internet, né? Os computadores, os celulares, e a rede também, né? Claro, evidente. Mas, além dessas questões, outras que são sobre a distância escola-instituição, né? O deslocamento que esse indivíduo precisa fazer para chegar a essas instituições que são bastante sérios, né? E muitas vezes fica a cargo exclusivamente do professor ou da equipe pedagógica na educação básica, e eu queria que você falasse dessa tua experiência nas universidades. Olha, essa questão do transporte é muito interessante, né? Aqui na Uni, principalmente quando se fala dos cursos noturnos, a nossa universidade ela é um pouco afastada da cidade e acabava as aulas, a empresa de transporte não estava fazendo mais o último, como que fala? A última rota de transporte da universidade, eles não estavam fazendo, fora outras questões assim que se teve relacionado à empresa, e é uma ação de permanência, igual como eu enfatizei no início. A permanência, ela não é somente a bolsa, né? Tem outras ações que a pró-reitoria, o reitor faz intervenção junto com o município para o fornecimento desse serviço.
né, para os alunos, para não ter impacto nas atividades escolares. Isso antes da pandemia. Aqui nós também tivemos um problema no município com a questão do transporte escolar. Teve problema, né, na contratação da empresa que fazia o transporte escolar dos alunos, né, da rede municipal, e teve alunos que ficaram sem aula devido à falta desse transporte. Então, gera esse impacto também. Então, assim, a política educacional em si, a gente não pode pensar ela só na relação professor-aluno, né? Tem outras questões também que envolvem o desenvolvimento da educação de uma forma geral, né? A questão do transporte é uma delas, muito, muito séria. Então, assim, eu penso que a nossa rede, ela pode contribuir de acordo com que cada participante de cada região, né, como ela vai ser uma rede que a proposta dela ela é nacional, né? Estou aqui em Rondônia, tem vocês em Curitiba, já convidei algumas pessoas do Mato Grosso. Então, eu penso assim que ela pode contribuir justamente nessa questão dessas pesquisas de localidade, desses desafios que a gente tem em cada região. Porque, assim como eu não tenho, por exemplo, vamos dizer, eu não tenho cego na universidade, pode ser que tenha alguém que trabalhe em outra universidade que lidar com essa questão da inclusão da pessoa cega. Então, assim, as nossas realidades vão mudando, né? Vou até retornar na questão do aluno indígena. Aqui nós temos um curso que é o intercultural, a licenciatura intercultural, que é só para indígena, né, lá em Paraná, para pessoas indígenas. Então, assim, a gente tem algumas ações e eu penso assim que a rede ela pode contribuir a gente trazendo essas particularidades de cada local para a gente discutir, porque de repente em algum lugar já se tem alguma experiência bem sucedida, né? Então é esse compartilhamento de experiências que eu acredito que soma, né? Um com o outro. Eu contemplei a dúvida. Venho dar a triste notícia de que nós estamos esgotando o nosso tempo, que o assunto foi muito bem debatido aqui por todos os nossos participantes, e deixar aí 5 minutinhos para que vocês possam encerrar, fazer os convites para a próxima live, professora Maria Cristina, agradecendo desde já a Cleidiane, que esteve aí disponível para discutir com a gente, e passando a palavra para a prof. Maria Cristina, para que ela fique à vontade. Microfone, professora. Aí. Eu quero agradecer muito a você, Renata, pela contribuição, pelo seu engajamento, pela indicação das colegas que provavelmente vão participar conosco, a Ana Lúcia, a Fátima, né? a Cleidiane, pela possibilidade. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma ousadia, é um desafio. Que não seja para os outros, mas é uma ousadia para nós nos testarmos, né? Para a gente pensar a educação de uma forma mais aberta, mais abrangente, em que não só professores e pesquisadores possam estar envolvidos, mas que eu vi esses dias uma live com uma doméstica entrevistando, e ela colocou no YouTube, entrevistando o patrão. Eu achei maravilhoso, aquilo me comoveu de forma brutal, porque ela queria entender o que era o neoliberalismo que as pessoas falam tanto, e ela não entendia. Então, eu penso que esse
canal ele é uma possibilidade, né, da gente devagar e atraindo outras pessoas para que a gente possa aprofundar algumas dessas discussões, né? Eu acho que na fala da Cleidiane a gente consegue enxergar que ainda são várias lacunas a serem preenchidas e que a nossa rede ela pode ajudar com essa dimensão nacional, né, das diversas realidades que nós temos. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. É muito bacana a gente poder estar começando um trabalho tão sério e tão comprometido, né? E você, Renata, e a Cleidiane, me parecem pessoas muito desejosas de contribuir e ousar comigo nesse processo, né? Então, eu fico muito, muito honrada e muito feliz de ter vocês, a participação das pessoas, da Lorena, que está aí conosco, da professora Márcia, enfim, né, nem todo mundo dispõe de alguns minutos para fazer esse contato, mas eu acho que a gente está só começando, né? Depois que isso começar a pegar fogo, ninguém vai segurar mais. Muitíssimo obrigado, Cleidiane. Obrigadíssimo, Renata, por todo o apoio logístico aí, pela dedicação importante, né? E a gente ainda precisa incluir nessa discussão os migrantes deficientes, os migrantes negros, né? E quem sabe a gente possa convidar uma pessoa com essas condições para vir discutir o que são essas políticas afirmativas. Um abraço forte a vocês e a todas as pessoas aí que estão nos assistindo. Espero que a gente possa deixar no ar, né, divulgando esse trabalho que eu considero tão importante e tão maravilhoso.